Vamos falar a verdade sobre esse time do Renato Gaúcho aí. Cara, o Fluminense jogou mal de novo. O Renato ele fica se apoiando aí em resultados, como fez na coletiva agora há pouco, como fez na última coletiva, perguntando: o Fluminense tá bem no Campeonato Brasileiro, tá bem na Sul-Americana, tá bem na Copa do Brasil. Que vocês querem mais o quê? O torcedor quer ver o time jogando decentemente, minimamente bem, que é o que o Fluminense não fez hoje. Hoje o Fluminense enfrentou um time que não ganha de ninguém, um time fraco, com um elenco fraco, que tá na zona de rebaixamento, que tá trocando de técnico porque vem de um trabalho ruim, e o Fluminense sofreu para conseguir 1-1. O Fluminense foi melhor em algum momento do jogo? Foi melhor no primeiro tempo, sim. Não conseguiu criar tanta coisa também, tá? Quando a gente diz que foi melhor, não é que o Fluminense foi tecnicamente bem. É que você está enfrentando um adversário ruim, quando você é um pouco menos ruim, parece que você foi bem no jogo, e isso aconteceu hoje mais uma vez. O Fluminense não jogou bem, o Fluminense não criou significativamente, o Fluminense conseguiu ali fazer um jogo um pouco melhor do que o Juventude no primeiro tempo. No segundo tempo, voltou mais ou menos no mesmo ritmo, até tomar o gol. E aí eu nem acho que naquele momento ali o Fluminense merecesse tomar gol, até porque foi um gol bastante estranho ali, um gol com desvio do Freitas no meio do caminho, tirou o Fábio da jogada. Mas o Fluminense não produziu o suficiente para que a gente acreditasse que, assim, o Fluminense foi superior, totalmente superior ao Juventude nesse jogo. Em seguida, o Fluminense consegue um gol ali com o Hércules, uma grande jogada do Hércules, finalmente jogando bem, finalmente fazendo um jogo decente no Fluminense. Mas no final foi isso. E, assim, o Fluminense, depois do segundo gol do jogo, o primeiro gol do Fluminense, o Fluminense, inclusive, poderia ter perdido a partida. E assim, é complicado ver o Nenê, por exemplo, deitando em cima do Fluminense no segundo tempo. O Nenê tem, sei lá, seus 40 e tantos anos, cara. E o Fluminense não consegue fazer uma partida decente. Vai ter gente que vai falar assim: mas o elenco do Fluminense é muito ruim. Cara, o elenco do Fluminense não é tão ruim. Também não acho o elenco bom, acho um elenco mediano. Mas quando o Renato assumiu o cargo, quando ele aceitou vir, ele sabia que elenco que ele tinha, então se ele aceitou jogar com esse elenco, ele tem que ter a responsabilidade de fazer as coisas funcionarem. Tava acompanhando ali também num canal ali a transmissão, e tinha gente comentando assim: nenhum técnico vai fazer um time ruim desse jogar. Cara, é a mesma coisa que falavam do Vasco até então. Até o Diniz entrar e em 2 jogos fazer o Vasco jogar. O Vasco ontem fez 3-0 em cima do Fortaleza. E quem assistiu o jogo viu que o Vasco poderia ter feito uns 5. E fez 5, teve 2 gols anulados. E o Vasco jogou, foi dominante, foi superior ao Fortaleza. O mesmo Fortaleza que ganhou do Fluminense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O problema, a grande crítica, né, é a falta de evolução no trabalho do Renato Gaúcho. O trabalho do Renato Gaúcho ele é mais ou menos como o trabalho do Mano Menezes, só que com um pouco mais de alma, um pouco mais de vontade, um pouco mais de entrega em campo. Que no trabalho do Mano Menezes a gente não via isso acontecer. E a gente sabe que tem um monte de problema, um monte de problema interno ali com o elenco, isso foi ficando cada vez mais evidente, até que culminou ali na saída do Mano Menezes, depois da primeira rodada. Mas fora isso, não tem evolução. E aí, assim, como eu disse no último vídeo, se não me engano, em algum comentário que eu fiz, o Renato ele ganha muito na vontade às vezes, né? O time se entregando um pouco mais, o time correndo um pouco mais, acaba ganhando, acaba fazendo resultado. Mas ganhar assim é muito frágil. Qualquer momento que o time não conseguir ter uma entrega em campo, como foi algumas vezes, né? O adversário correndo um pouquinho mais, ele já dá um pouco mais de dificuldade pro Fluminense. Hoje, por exemplo, foi assim. No segundo tempo, quando o Fluminense parou de correr, tecnicamente a gente não conseguia entregar nada. Se tecnicamente não conseguir entregar nada, do outro lado, se você tem alguém técnico, você vai passar dificuldades. Hoje o Nenê foi esse cara mais técnico no Juventude. Entrou no segundo tempo, mudou o jogo e o Juventude poderia sim ter vencido o jogo. Cara, é difícil. É difícil ver o Fluminense jogando assim. E pra mim, sinceramente, eu vi aí uma certa passada de pano pro Renato Gaúcho hoje, nessa questão de mas o elenco é ruim, mas o Fluminense precisa contratar. O Fluminense contratou, e eu sei, não foi o Renato Gaúcho que montou o elenco. Eu sei que o elenco tem uma série de peças ali que são muito criticadas. Um deles, por exemplo, é o Everaldo, que hoje, mais uma vez, assim, o Everaldo hoje ele fez um pivô, ele participou um pouco mais do jogo, ele tentou produzir alguma coisa,
mas ainda me parece ser muito limitado. Sei que o Everaldo não é o jogador de segunda divisão, como alguns estão dizendo, pelo menos não tem o histórico de ser assim, mas no Fluminense ainda não rendeu. E aí quando ele vem com o Renato Augusto de 9 no lugar do Everaldo, a gente vê que assim, ou ele tá perdido ou realmente a gente não tem peças ali para colocar. Mas como eu disse, quando ele assumiu o time ele já sabia, e cabe a ele pensar numa maneira de fazer o time jogar. O Fluminense não tem jogado. E aí, assim, preocupa bastante, né? Saber que a gente tem um Mundial de Clubes pela frente e que, sinceramente, a minha perspectiva, olhando o Fluminense jogando dessa maneira, eu acho que a gente vai ser atropelado nesse Mundial. E eu não tô falando só de Borussia, não. Eu tô falando de ser atropelado pelo... não sei que lá, Sundowns, Mamelodi, Sundowns, nem sei o nome exato do time que o Fluminense vai enfrentar. Mas se continuar assim, a gente corre sérios riscos. Se a gente não tá conseguindo ganhar do Vitória, não tá conseguindo ganhar do Juventude, cara, tá complicado. Tá complicado ver o Fluminense jogando assim. E tá complicado ver a falta de ideias e a falta de evolução do Renato Gaúcho. Como eu disse, podem dizer que esse elenco não tem como fazer o time jogar, não tem como fazer mais que isso. Cara, em 2022, 2023, o elenco também não era brilhante e o Diniz fez jogar. O Diniz chegou no Vasco, em 2 jogos, fez o Vasco jogar. E eu não tô falando aqui que assim, cara, vamos mandar o Renato Gaúcho embora e trazer o Diniz, até porque isso nem é possível. Ou tinha que ter trazido o Diniz no lugar do Renato Gaúcho. Para mim, isso era uma discussão em aberto e o Renato veio com a boa perspectiva de todo mundo, né? Chegou e deu resultado ali imediatamente, conseguiu uma boa sequência e tudo isso é ótimo, isso é válido e isso faz com que o Fluminense esteja numa posição não confortável, né? Porque o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato muito dinâmico, né? 2, 3 resultados ruins ali, dá para perder 5 posições. O Fluminense já começou a dar uma engasgada aí, já caiu para 7º. Então a gente sabe que é muito dinâmico, não tem como a gente dizer que a posição é confortável, mas tem como dizer que é muito melhor do que a perspectiva que a gente tinha no começo do ano com o Mano Menezes. Isso aí, sem dúvida, não tem como a gente discutir. Mas o trabalho não evolui e para mim esse é o grande problema. O trabalho do Renato não evolui. E aí ele vem para as coletivas, ele quer defender o time, ele quer defender o elenco, como fez na última coletiva e como está fazendo hoje. Hoje ele falou que ele ficou muito satisfeito com o que o time mostrou em campo, elogiou muito os jogadores. Cara, eu não consigo entender como que ele ficou muito satisfeito jogando mal contra o Juventude, quase perdendo o jogo, né? Tendo um segundo tempo ali com o Nenê engolindo a zaga do Fluminense. Eu não sei como é que ele consegue ficar satisfeito com isso. Alguns jogadores, a gente pode dizer que fizeram boas partidas. Por exemplo, para mim, o Thiago Silva fez uma boa partida. Eu vi gente criticando ele hoje também, mas a maioria dos cruzamentos na área, o Thiago Silva que tirou, é um zagueiro que continua sendo seguro. Eu acho que a médio prazo o Fluminense já tem que pensar, a curto prazo também, tá? Pensar num nome confiável para a posição. O Thiago Silva tem seus 40 e poucos anos ali, qualquer lesão já demora um pouco a mais para se recuperar e o Fluminense tem que pensar assim no outro nome. Mas na partida de hoje, por exemplo, para mim foi totalmente seguro. Mas é complicado, cara. O trabalho do Renato precisa evoluir. E aí eu quero deixar para vocês aqui uma pergunta, né? Para vocês, já se pode começar a falar, já se pode começar em fora Renato Gaúcho? Eu vou dar minha opinião sincera de que não. Eu não acho que tem que ser um fora Renato Gaúcho já. Mas eu acho que as cobranças para uma evolução no trabalho tem que ser mais intensificadas. Assim, a gente não pode se apoiar em alguns resultados, principalmente os resultados construídos contra times inferiores, né? Até o momento, o grande resultado do Fluminense com o Renato Gaúcho é a vitória em cima do Corinthians. Quando a gente enfrentou times um pouco mais qualificados, a gente não venceu, e quando a gente enfrentou times ali que tinham um mínimo de estabilidade, um mínimo de criatividade, a gente passou o sufoco. E assim, não dá para se manter assim, não dá para as coisas continuarem assim. Eu acho que a cobrança em cima do Renato Gaúcho, ela tem que ser feita, ela tem que ser feita com muita intensidade. É um técnico caro, custa R$1.700.000 para o Fluminense mensais, e não está evoluindo, não está trazendo nada diferente. O Renato, ele não pode deixar o torcedor do Fluminense
com a sensação de que aquele mito de que o Renato não é um bom técnico, é um cara só de grupo, é o cara que vai fazer o churrasco, que vai incentivar o jogador, que vai criar um bom ambiente de vestiário, esse mito não pode se confirmar nessa passagem dele no Fluminense. De que, assim, realmente, mentalmente ele melhorou muito o time, o vestiário, dizem lá que internamente no Fluminense o clima ficou muito mais leve, o clima era muito ruim com o Mano Menezes, beleza, e também o clima ser melhor do que era com o Mano Menezes, eu acho que não é difícil também, mas ele não pode se limitar a isso. Ele tem que trazer futebol para o Fluminense, e isso ele não está trazendo desde quando ele chegou. Ele trouxe uma evolução, talvez, ali de animosidade, sim. Ele fez o time correr, fez o time jogar um pouco mais... correr dentro de campo um pelo outro. Um time que joga um pouco mais pela vitória, um pouco mais pelo resultado. Foi um time que parou de se esconder, que parou de ser reativo, que parou ali de jogar por uma bola, mesmo quando enfrenta um adversário muito inferior. Realmente isso ele corrigiu no Fluminense, isso é uma postura muito mais que tem a cara dele, mas fora isso, futebol ele não entregou, e a gente está aguardando que o Fluminense vá se tornar um time competitivo a curtíssimo prazo, porque o Mundial tá ali, a gente não pode passar uma vergonha ali. E, cara, sinceramente, olhando o Fluminense hoje, eu acho que não tá difícil disso acontecer, não. Deixa seu like, seu comentário. O canal tá com 1.417 inscritos. E, sinceramente, cara, eu prefiro crescer esse canal aqui devagar e falando realmente o que eu penso, do que vir aqui todo pós-jogo, ficar falando um monte de merda e fazer coisas pra que você... para dar like, para dar repercussão, para dar engajamento. Eu vou fazer a minha análise mais sincera possível e fazer o comentário mais sincero possível. Conto aqui com a sua ajuda, conto com seu like, sua participação, seu comentário. E se você ficou nesse vídeo aqui até o final, cara, muito obrigado e até a próxima. E vamos ver, Fluminense e Vasco aí no próximo jogo. Tô muito receoso com o que pode acontecer com o Fluminense se o Vasco vier embalado, né, mentalmente, ali, taticamente, por conta da vitória boa que teve em cima do Fortaleza, e o momento ruim do Fluminense aí em campo, momento mental ruim, técnico ruim, físico ruim. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu te espero no próximo vídeo, no próximo pós-jogo. Amanhã eu devo fazer um vídeo falando também sobre o Renato Gaúcho aí, sobre as cobranças, sobre o que tem de bom, o que tem de ruim pra gente avaliar. Mas é isso. Conto com a sua participação no próximo vídeo e até lá.